Bom, olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Bom, nessa nossa segunda aula do nosso curso de História da Filosofia Antiga, a gente vai continuar analisando como foi operacionalizado como foi operacionalizada a gênese do pensamento grego. Então, nosso tema de hoje é a tensão entre o mito, a polis e o irracional. Nós vamos investigar, portanto, como a mente humana precisou ser reconfigurada para que a filosofia pudesse nascer. Bom, na aula de hoje, o que nós vamos fazer é justamente não contar uma história linear. Nós vamos analisar a psicologia de Homero, passar pela organização de Hesíodo, entender a revolução social da polis e, por fim, vamos encarar a sombra que tudo isso gerou, o irracional. Na aula passada, nós explicamos, na verdade, apresentamos um pouquinho de todo esse processo. Hoje nós vamos aprofundar o que nos foi apresentado na aula passada. Bom, vamos começar observando a mente como uma construção histórica. Muitas vezes, nós cometemos um erro fatal ao ler os gregos. O erro do anacronismo psicológico. Nós olhamos para Aquiles, ou Odisseu, e projetamos neles a nossa consciência moderna. Achamos que eles tinham um eu interior, uma vontade livre, igual a nossa. Mas Bruno Snell, em sua obra A Descoberta do Espírito, nos dá um alerta severo. O pensamento não é uma estátua imóvel. Ele é um processo histórico. Snell diz que nós projetamos instintivamente o nosso modo de pensar nos gregos. Mas a verdade é que a mente grega arcaica funcionava com um sistema operacional diferente. Eles não tinham ideias como nós. As ideias aconteciam a eles. Diante disso, surge um grande debate acadêmico que vocês precisam conhecer. De um lado, temos pensadores como Snell, que veem uma evolução gradual, onde a razão vai despertando aos poucos. Do outro, temos a visão clássica, como a de Giovanni Reale. Para ele, a filosofia não é uma evolução, ela é uma ruptura, é um evento singular, um milagre. E ele afirma que a filosofia é uma criação peculiar dos gregos, algo tão novo que o Oriente não produziu nada comparável. Nossa pretensão aqui não é aquela de escolher um lado. A nossa pretensão aqui é de manter essa tensão viva, observando que o nascimento da filosofia ela é, ao mesmo tempo, filho do passado mítico e uma ruptura radical com este passado. Vamos provar essa diferença mental agora. Pensem em Homero. O homem homérico ele é estranho para nós. Ele não possui uma palavra para descrever a sua alma ou personalidade unificada. Mais do que isso, ele não tem nenhuma palavra para corpo vivo. Soma, que é a palavra que geralmente utilizamos para corpo, ela significa cadáver. Como nos ensina Dodds, o homem homérico ele é um aglomerado tão somente de forças soltas. Ele tem o thumos, que é um impulso, uma coragem que ferve no seu feito. Ele tem o nous, que é uma percepção súbita, um dar-se conta. E ele tem a psique. Cuidado, não é a psique da alma cristã, não é a psique de Freud. Ela é apenas uma sombra fria que escapa pela boca quando nós morremos. É a nossa sombra vital. Em Homero, essas partes elas não formam um eu. Elas agem sobre o homem. O thumos diz a ele, diz a ele, para comer ou matar. Ele não a decide. Ele é impelido a fazer. E nós temos também
uma intervenção psíquica. Se não há um eu unificado, quem é então o culpado pelo erro? Quando Agamenon rouba a escrava de Aquiles e causa a desgraça dos gregos, ele pede desculpas, dizendo: não fui eu, não fui eu, foi Zeus e a Moira que lançaram até mim até a cegueira divina, a ruína. Dodges chama isso de uma intenção sobredeterminada, ou uma ação sobredeterminada. O homem age, mas o Deus age através dele. Não existe um conceito de livre-arbítrio pleno, tampouco de culpa interior, como nós entendemos. O erro, ele é uma interferência externa. Contudo, não pensem que isso é apenas um mero primitivismo. Snell nos lembra que a religião olímpica foi uma conquista intelectual brilhante. O mundo antigo era cheio de terror, monstros e caos. Ao criar os deuses olímpicos, Zeus, Apolo, Atena, os gregos deram forma humana às forças da natureza. Isso é crucial. Ao tornar os deuses humanos e belos, eles venceram o terror do desconhecido. A beleza dos deuses é o primeiro passo da razão, impondo ordem ao caos. Esse desejo de ordem nos leva, portanto, a Hesíodo. Ele não é mais um poeta oral como Homero. Ele é um organizador. Na teogonia, ele organiza a família dos deuses. Em Os Trabalhos e os Dias, ele introduz a moralidade e a justiça no mundo do trabalho. Como nota Cornford, o mito aqui começa a ser atacado pela razão. Mas ele não é abandonado. Ele é defendido e reinterpretado. Hesíodo está pavimentando a estrada por onde a filosofia vai caminhar. Vejam o exemplo do mito das raças: ouro, prata, bronze, heróis e ferro. Parece apenas uma história pessimista da decadência, mas Jean-Pierre Vernant nos mostra que há uma estrutura lógica aqui. Não é apenas uma queda, é um sistema de oposições entre a diké, a justiça, e a híbris desmedida. Hesíodo está sem saber criando categorias lógicas. Ele está pensando e nos ensinando a pensar por oposição e por contraste. O mito já contém o germe da dialética. Mas o que realmente causou o nascimento da razão? Não foi apenas essa mudança dentro da cabeça, foi uma mudança no chão da cidade. Nasce a polis. Vernant tem uma frase lapidar: a razão grega é a filha da cidade. O que acontece? O poder, que antes ficava escondido no palácio do rei divino, desce para o centro da praça, o mesos. E o instrumento de poder deixa de ser a força bruta e passa a ser a palavra, o logos. A política se torna um debate público e a verdade não é mais um segredo mágico, é algo que se discute. Essa mudança física muda a mente. Vernant chama isso de geometrização do espaço. A cidade se organiza como um círculo, onde todos os cidadãos são iguais, equidistantes do centro, o que é chamado de isonomia. Pensem comigo na profundidade disso. Eles projetaram essa geometria social no universo. Assim como a cidade tem leis e equilíbrios, o cosmos também deve ter leis e equilíbrio. A cosmologia filosófica é uma projeção da cidade política. E para viver nessa cidade, nós precisamos de um novo homem. Werner Jäger, em sua obra monumental A Paideia, nos mostra que a educação deixa de ser apenas treinar guerreiros, para treinar cidadãos. O homem descobre que sua essência não é apenas lutar, mas conviver. Ele se torna, essencialmente, um animal político.
A gente poderia terminar aqui com um final feliz. A razão venceu. Mas a Grécia é trágica. Paradoxalmente, à medida que a razão avança, surge uma sombra, o irracional. Dodges identifica o surgimento do que ele chama de o puritanismo grego. Influenciados pelo xamanismo e pelo orfismo, os gregos começaram a sentir algo novo: a culpa. Surge a ideia de que a alma é divina, mas está presa no corpo como em um túmulo. O homem arcaico tinha uma vergonha pública. O homem novo tem uma culpa interior. A alma agora precisa ser purificada. Vejam a figura fascinante de Empédocles. Nós o estudamos como um filósofo pré-socrático, como um cientista. Mas Dodges nos lembra que ele era um xamã. Ele era um mago, um profeta, um curador. Ele prometia controlar os ventos e reviver os mortos. A filosofia não nasce em um laboratório estéril, mas ela nasce dessa mistura explosiva entre razão geométrica da polis e a ânsia mística de purificação da alma. E é essa tensão que nos leva, por exemplo, a Platão. No século IV, a polis entra em colapso. E a filosofia de Platão não surge como um passatempo, mas como uma tentativa desesperada de salvar a cidade através da epísteme. Como diz Jäger, a filosofia traz o mistério sagrado para a praça pública e o expõe à luz do dia. Ela tenta salvar a alma e a cidade ao mesmo tempo. Portanto, meus caros, levem isso com vocês. O milagre grego é uma tessitura complexa. Ele é social, com a geometria da polis. Ele é psicológico, com o medo e com a culpa. Ele é educacional, forjando o cidadão. E ele é mítico, tentando transformar as histórias em lógica. E a filosofia, portanto, ela é o resultado magnífico dessa tensão. E é essa tensão que continuaremos a explorar nas próximas aulas. Muito obrigado e bons estudos.